Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês aí da segunda série do ensino médio, ok? Vou passar apenas uns recados agora para iniciar a aula, lembrando vocês que o acesso para garantir a presença de vocês mudou, tá? Agora vocês devem acessar a primeira atividade, concluir essa atividade e receberão aí a mensagem de confirmação da presença de vocês. Para você que não tem acesso à internet, realize as atividades desta aula e entregue aí no colégio, ok? Beleza? Fazendo aqui um breve repasso sobre o que estudamos na aula passada, lembra que nós falamos sobre a comunicação durante as viagens? Falamos de algumas expressões, dependendo do lugar onde você ia visitar, né? E também abordamos aqui um gênero notícia sobre a respeito da comunicação ideal, adequada para se utilizar aí nas viagens, ok? E hoje, aula 23, vamos falar sobre um dos países também que fala aí a língua espanhola, que é o Chile. Vamos tratar aqui um pouco sobre a cultura, tradição chilena e também alguns aspectos culturais, né? E vamos falar um pouquinho sobre esse termo, diário de a bordo ou diário de viagem, também conhecido como diário de bordo, ok? Vamos lá. Iniciando aqui a nossa aula, eu quero trazer para vocês uma reflexão a respeito, né? Se vocês conhecem, se vocês sabem algo a respeito deste país, do Chile. Então, já para responder aqui, que sabem ustedes a respeito de Chile? Eu vou dar um tempinho para você pensar, buscar aí uma reflexão e voltamos aí na sequência. Já deu tempo para vocês fazerem aí reflexão, pensar um pouquinho, trazer os conceitos? Vamos então à explicação? Primeiramente aqui vamos falar sobre dados geográficos, tá? Esse país é localizado oficialmente na América do Sul, muito próximo aqui do nosso Brasil, porém não faz fronteira. É um dos países da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil. Estão se recordando aí daquela aula passada, quando falamos sobre o Equador? Então, Equador e Chile são os dois países que não fazem fronteira direta com o Brasil na América do Sul. Limita com Peru ao norte, Bolívia ao nordeste, Argentina ao este e Oceano Pacífico ao oeste, ou seja, ele faz divisa com 3 países, né? Além aí, né, de ser banhado pelo Oceano Pacífico, ok? Oficialmente é chamado aqui de República de Chile e traz aí a nossa língua espanhola como a língua oficial, beleza? Um outro dado curioso aqui é que Chile é um país tricontinental. O que quer dizer isso, né? As regiões por onde esse país tem domínio são constituídas em áreas de 3 continentes. Então, o que eu havia dito, que a maior parte aqui se concentra, a maior parte populacional se concentra na América do Sul, mas nós temos ilhas, tá? Que são banhadas aqui pelo Oceano Pacífico, né?
A mais longe aqui, Rapa Nui, também conhecida, né, culturalmente, tradicionalmente aí, tem aí a Ilha de Páscoa, que a gente vai falar um pouquinho. Ela está a 4.000 quilômetros da costa, tá? Da costa litorânea ali do Oceano Pacífico, América do Sul. Então, 4.000 quilômetros. Já faz parte do continente oceânico, então a Oceania, por isso que é chamado de Chile insular, ok? Chile continental, então a parte que vocês conseguem observar aqui no mapa que faz referência à América do Sul e território chileno antártico, porque, né, tem parte aí na Oceania onde constitui território chileno também. Uma briga até então entre Argentina e Chile, mas oficialmente pertence ao Chile, ok? Então por isso é chamado de tricontinental, 3 continentes. Uma curiosidade aqui também, não sei se vocês prestaram atenção na palavra, no termo Chile. Chile. Então com letra maiúscula se refere ao país, com letra minúscula se refere a um termo em língua espanhola que se refere a pimenta, ok? Além disso, né, pimienta, com a terminação a, ou ají picante, também se refere a esse termo, a pimenta aqui, no caso, referindo-se à língua portuguesa. E tomem cuidado, ojo al piojo, que em espanhol também temos a palavra pimiento, com a terminação o. Então, com a terminação a, se refere a pimenta, pimenta, né? E com a terminação o, pimentão, ok? O ají dulce. Vocês podem observar pela imagem aqui, né? Pela configuração do país na América do Sul, ali o território chileno, o formato dele, o formato que ele tem aqui, muito similar, parecido aí a uma pimenta, ok? Apenas uma curiosidade. Atividade 1, eu vou pedir para vocês relacionarem estas zonas geográficas de acordo com os 3 conceitos que são dados aí. Vou dar um tempo para você pensar, refletir, ler e chegar às respostas corretas.
Partindo então para a nossa explicação, vou ler com vocês e retomar aqui os conceitos. Então, primeiro, corresponde a um conjunto de islas de origem volcânico no Oceano Pacífico Sul. Tá? Aqui, possivelmente, vocês poderiam ter relacionado a Chile insular. Voltando aqui para o nosso mapa, tá? Constituindo aqui, né, essas ilhas que estão no Oceano Pacífico, beleza? Recordando vocês que fazem parte da Oceania, ok? Segundo conceito, corresponde a las tierras, islas, islotes, arrecifes glaciares. Aqui também tem uma palavra-chave, glaciares, que recorda gelo, os glaciais, né? Incluso en el mar de todo alrededor, ou seja, Antártica chilena, né? Se vocês observarem aqui, então, faz referência ao território antártico, beleza? E o último conceito compreende uma franja em la costa ocidental del cono sul da América, beleza? Então aqui faz referência a Chile continental. Respostas corretas na sequência 2, 3 e 1, beleza? Falando um pouco aqui, adentrando sobre cultura e tradição chilena, vou ler com vocês aqui o slide e fazer alguns apontamentos. La cultura chilena es fruto de una mezcla entre las tradiciones precolombinas y las españolas que llegaron durante la época colonial. Então, uma breve explicação, né? Os povos ameríndios que já existiam aqui na América do Sul, propriamente dita, né? Juntamente aí com o povo europeu. Então, isso constituiu aí, faz uma mescla para, né, cultura, tradição, para a formação do povo chileno, ok? Uma forte identidade nacional e um certo caráter conservador ha sido determinada por conta da localização geográfica, ou seja, vamos ler aqui, né? Depois que, observem, su aislamento natural entre a cordilheira de los Andes e o Oceano Pacífico, ou seja, observando o próprio mapa do Chile, vocês podem observar que de um lado tem o Oceano Pacífico, como já dito ali, e do outro lado o Chile ele é cortado, né, de sul a norte pela Cordilheira dos Andes, né? Então, é aquela cadeia de montanhas, né, a maior da América do Sul, América Latina. Então, vocês podem observar que por conta desta divisão, desse isolamento, se constituiu ali uma cultura propriamente dita deles, uma cultura natural que se diversifica de qualquer outra cultura da América Latina, justamente por eles estarem aí divididos de qualquer outro território dessa região do continente aí, da América do Sul, beleza? Atividade 2. A partir deste fragmento, vocês irão refletir sobre o que está em destaque, su aislamento natural, e dizer para mim aqui o que significa esta expressão. Vou dar um tempo para vocês pensarem.
Então, retomando o nosso conceito, a partir do que eu já havia dito a vocês, quando fala su aislamiento natural entre a Cordilheira de los Andes e o Oceano Pacífico, lhe ha llevado a desarrollar uma forte identidade nacional, propriamente daquele país, né, e um certo caráter conservador. O que significa este aislamento? Então, trazendo aqui para um contexto espanhol uma tradução, seria um isolamento natural, por conta da geografia, né? Vamos observar aqui duas imagens, né? Aqui a cidade de Santiago do Chile, ao fundo a Cordilheira dos Andes. Se você não teve possibilidade ainda de visitar o Chile, não conhece, vale a pena visitar esse país e principalmente aqui a capital que você vai observar. Muito próximo dessa capital, mais ou menos 1h30, 2 horas, você já encontra aí, né, a cidade de Valparaíso, Vinha del Mar aqui, muito próximo, que é constituído aqui, banhado pelo Oceano Pacífico. Então, essa divisão, por isso que fala desse isolamento, tá? Ok? Então, deixar algo solo e separado de outras coisas, ou seja, isolar, naturalmente. Vamos para gastronomia. Então, né? Aqui eu vou ser mais, tratar com mais síntese, um resumo, tá? Porque o conteúdo ele é bem extenso, então nós vamos tentar pincelar, falar um pouquinho de cada cultura. En el norte del país está influenciado por las recetas de la cultura inca, tá? Povos aí, o povo inca, né? En el centro, las tradiciones alemanas e espanholas têm um gran peso en la cocina, ou seja, já vem aí da cultura de colonização. E, en el sur, se deja sentir el acervo culinário de los mapuches, um dos povos ameríndios que ainda habita aquela região, né? Então, vocês conseguem observar que é muito diversificado. Alguns dos ingredientes que são utilizados em la culinária chilena é la carne, el marisco, que daí são os frutos do mar, né? El arroz, la patata ou la papa, né? La batata, la cebolla, el ajo, o alho, né? E los tomates. Então faz parte, constituem aí elementos, ingredientes da cozinha, da culinária chilena. E 3 bebidas aqui típicas, né? El vino, el pisco e la chicha. O vinho ele é muito conhecido nosso aqui, né? Dos brasileiros também, ok? E por conta do ingrediente principal aqui, que é a uva, né? Então o Chile tem muitas vinícolas ao longo do seu território, é muito fácil, né, ter aí essa tradição de ter a uva como um dos ingredientes aí para constituir essas 3 bebidas, né? O vinho, aqui uma imagem de la chicha, né? Uma bebida que se obtém de la fermentação del maíz, que também é um dos ingredientes aqui da América muito utilizado, né, que é o milho, tá? Del sumo de la uva, o suco, ou de manzana, tá? Então vocês têm uma imagem aqui para uma pequena representação. E el pisco, né? Aguardente de uva, que seria basicamente uma cachaça, mas extraída aí desse fruto, beleza? Ambas bebidas alcoólicas, ok? Partindo aqui para a dança, nós temos a cueca, né? La cueca, ok? Es la dança nacional de Chile, la protagonista de las celebraciones y festividades criollas. Tá? Su origen não está claramente definido, já que investigadores la vinculam a culturas como la espanhola, africana, peruana, assim como também a la chilena. Beleza? Partindo aqui de uma reflexão mais abrangente sobre a dança, né? Os passos, os rodeios que se dão, prestem atenção aqui nesta interpretação. Segundo alguns folcloristas, a
rotina desta dança encontra uma explicação zoomórfica, ou seja, no reino animal, né? Por provenir de la cloaca, concepto com el que se hace referência a los movimentos que hace una polla quando é requerida por el galho. Ou seja, a galinha está ali por chocar, né? Por isso esse termo aqui, cloaca. Então, ela vai pôr os ovos, vai chocar os ovos ali, em volta dela, né? O galo, ok? Que no caso é o macho ali, está fazendo o cortejo. Então, quando fala aqui, né? Que lá uma polha, uma franga, uma galinha, quando é requerida por el galho. Es por ello que el rol del hombre en el baile se asemeja a la rueda e ao entusiasmo que põe el galho em sua conquista amorosa. Ou seja, partindo da imagem, vocês conseguem observar bem ali, né? A mulher com o gesto ali segurando o vestido dela, fazendo o cortejo, e o homem ali tentando fazer a reverência ao redor dela, enfim, tá? La mujer, em câmbio, sostiene uma conduta mais defensiva e esquiva, beleza? Partindo de uma atividade, essa atividade ela foi adaptada do Enem de 2010, tá? A respeito justamente sobre esta música, essa dança, perdão. En el fragmento, el rol del hombre en el baile se asemeja a la rueda y al entusiasmo que pone el gallo en su conquista amorosa. Hace referência a quê? Uma das 5 opções aqui é a correta, ok? Vamos lá.
Então, voltando à nossa reflexão aqui, né, o que eu havia comentado com vocês. Partindo das alternativas, a la postura defensiva de la mujer, al origen espanhola de la dança, al cortejo entre gallo e gallina, al entusiasmo del hombre, al nacionalismo chileno. Se vocês observaram, a resposta correta é a C, inclusive quando fala aqui, né, al entusiasmo que se pone el gallo em su conquista amorosa, ou seja, o cortejo que ele vai fazer, aquilo que nós já discutimos aqui na aula. Partindo de uma reflexão sobre esse gênero que eu havia comentado a vocês, diário de a bordo, tomem cuidado, né, para essa escrita, porque em português a gente fala diário de bordo, em espanhol, diário de a bordo. É utilizado essas duas preposições. O diário de viagem. A gente pensa que é a mesma coisa, mas às vezes, né, nem sempre está no mesmo contexto, se diferencia e nós vamos ver isso aqui agora. São textos descriptivos, ou seja, de caráter descritivo, que relatam, descrevem ocorridos, hechos del cotidiano, ou seja, os fatos do dia a dia, né? Además, transmitem por intermédio de adjetivos las sensações de quem los escribe. Tomem cuidado com esse termo adjetivo. Por se tratar de um texto descritivo, então vai ter esse caráter de utilizar muito aí, né, os adjetivos, que são termos para caracterizar, utilizados para caracterização, atribuir características, qualidades. Especificamente, o diário de a bordo se refere a um instrumento utilizado na navegação, apontando aí os registros de acontecimentos mais importantes para o controle do viagem. Então, antigamente, né, nas navegações, como era, né, muito utilizado aí, utilizava-se muito, né, esse diário de bordo para fazer o controle justamente ali do que se passava no dia a dia desses marinheiros e do próprio capitão aí a bordo. Por isso que é esse nome, diário de bordo. Além disso, esse termo também é utilizado no âmbito escolar, né, para o aluno ir relatando ali, né, o relato do dia a dia escolar, o contexto, enfim. Tá? Aqui um exemplo, né, pegando aqui por base Diário de a bordo de Cristóbal Colón, né, a época do descobrimento. Então, a vinda, né, das caravelas, a navegação para cá, né, enquanto descobriram aí a América, vieram aí relatando, né, no seu transcorrer, o período, né, da vinda dessas caravelas, né, lá da Europa aqui para a América, então esse relato, ok? Cristóbal Colón foi o navegador, explorador de viagem, um descobrimento que cambiara o mundo inteiro. O descobrimento, então, que se deu em 1492, com a chegada dos espanhóis aqui na América. Beleza? Partindo aqui dessas características, né, vocês irão assinalar somente as opções corretas que fazem parte, aí, então, de um diário de bordo. Ok? Vamos lá.
Então, partindo para a nossa correção, já com as respostas corretas aqui assinaladas, das 6 opções vocês têm 3 que são corretas e 3 que são falsas, tá? Vou apontar as falsas e depois eu aponto as corretas. Então, a primeira é falsa, né? O modo de relatar transmite um pensamento coletivo, não é coletivo, tá? Justamente aqui, se vocês observarem, né? A terceira já diz, é um texto que se escreve de forma personal, ou seja, um pensamento pessoal, ok? Los ocorridos são relatados por ordem cronológica. Consequentemente, ele vai relatando ali no diário de bordo, dia após dia. Então, uma sequência cronológica. A 3 eu já apontei a vocês como correta. A quarta, né? É um texto que se escreve de forma impersonal, não é impessoal, e sim pessoal, né? Se contradiz a opção anterior. Relata experiências e ideias de quem lo escreve, sim, a pessoa está escrevendo o que ela observou, o que ela vivenciou no transcorrer da viagem, né? O passo a passo dela ali. E a última, os relatos são apontados a partir de lo que va a ocorrer em um futuro, não negativo, né? Sempre baseado aí no passado, ok? Beleza? Exercício 5. O diário de viagem é elaborado como mecanismo para registrar as reflexões e vivências experimentadas no curso de um desplazamento territorial. Então, a partir deste fragmento, vocês irão observar qual das duas opções é a correta, a A ou a B. Vou dar um tempo para você ler, refletir e chegar aí à resposta correta. Vamos lá.
Então, o conceito correto desta atividade aqui, a partir deste fragmento, podemos dizer que el viajero puede percibir cosas e, através de las vivencias, criar um relato que lhe permite reflexionar sobre suas próprias experiências. Ou seja, a partir do momento que ele está ali relatando, viajando, e ele está inclusive vivenciando aquele momento, um novo experimento. Ele sempre está fazendo uma comparação com o que ele já vivenciou. Por isso que ele fala justamente aqui com suas próprias experiências. E a letra B é errada, porque justamente diz aqui, não, né, as reflexões não são importantes. E é justamente o contrário, as reflexões são importantes sim. Beleza? Finalizando a nossa aula, vamos para o nosso quiz. Com base em la cultura chilena, é correto decir. Les dou 3 opções aqui, vocês irão marcar a correta. E 2, apunta la característica correta a respeito del diário de viaje. Também são 2 opções, marca aí a correta. Voltamos na sequência. Então, a primeira questão fazia referência justamente às tradições, né? Qual o conjunto dessas tradições, de onde veio, né? De onde veio essa tradição? Se vocês observarem, a letra B é correta, porque é uma mescla de tradições pré-colombinas e espanholas. A é errado porque fala de, né, orientais espanholas, oriental não, né? Os japoneses não. E letra C, né, suas tradições são exclusivamente ameríndias. Não, não é somente indígena. Então, a letra B é correta. E a 2 apunta as características corretas a respeito do diário. Se vocês observarem aqui, o que nós falamos em aula, utiliza muitos adjetivos, né? Não dispensa, ele usa muitos adjetivos. Então, as corretas, letra B para a questão 1 e letra A para a questão 2. Ok, pessoal? Deixo para vocês aí, então, só relembrando que nós estudamos alguns aspectos culturais do Chile, falamos um pouquinho sobre esse gênero diário de bordo, tá? E lhes deixo aí bons estudos, não esqueça de entrar aí nos aplicativos digitais, realizar as atividades, tá? Eu fico aí até a próxima aula e fico por aqui, ok? Até mais.